Fala holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje aqui a gente está no comecinho de maio, então começa a temporada de balanços dos anos fechados, do ano fiscal fechado das empresas japonesas, né? Então, para quem conhece jamais ou para quem não sabe, boa parte das empresas japonesas se encerra o ano fiscal no finalzinho de março, tá? Então, em abril, meados de abril e maio, começa a soltar, né, o balanço referente ao ano fechado, tá? Então, aqui para aproveitar essa temporada aqui, vou trazer uma empresa nova que eu nunca falei aqui, porém que eu já acompanho já há algum certo tempo, tá? A gente vai falar sobre a Fenok. A Fenok, pessoal, para quem não conhece de nome ou para quem também não trabalha, né, nesse mercado aqui, talvez seja um pouquinho complicado de entender o que ela faz assim de primeira, mas é muito simples, tá? A Fenok, ela trabalha, ela desenvolve e fabrica, tá? Então é uma empresa fabril, uma indústria, tá? Aqui do Japão, uma empresa japonesa que atua no mundo todo, porém você não vai conseguir entender muito se você não trabalha nessa área, tá? Então aqui no Japão, como tem muita fábrica, eu acredito que as pessoas aqui já têm um conhecimento, né? Já fica mais fácil, que é o quê? Ela fabrica robôs e equipamentos para a automação de indústrias. Então, por exemplo, uma Tesla da vida. A Tesla, ela tem robôs Fanuc trabalhando na linha de montagem dela, pegando os carros, tá? Lá no comecinho da linha de montagem tem um robôzão, é esse robôzão aqui no caso, esse amarelo aqui, esse grande, ele é o que? O Heavy Payload Robot, que é o que? É um robô gigantesco para pegar, né, carga muito pesada, que é o que ele pega aquelas chapas de aço para colocar, né, na linha de montagem, tá? Então, linhas de montagem de solda, então o carro na linha de montagem vai soldando as portas, né? Grandes montadoras né, tem linhas de montagem com robôs da Fenco de solda. Ela basicamente ela consegue fazer uma linha de montagem de qualquer coisa desde o zero, porque ela tem tanto os produtos, os robôs de solda, os robôs para carregar carga, tanto quanto as máquinas de usinagem. Então ela tem máquina CNC, torno, corte a laser, tem a parte também do IoT, que é o que? Você conseguir definir processo, para você entender como é que está a sua linha de montagem, o que cada máquina está sendo feita, qual que é a demanda, quais são os processos, o que vai fazer em seguida. Ela tem desde o software até os equipamentos. Então você consegue montar uma linha de montagem com tudo que a Fanuc tem disponível. Também ela atua muito forte em galpão logístico, que é o quê? Você não vai ter um robô de solda, mas você vai ter o quê? Esses robôs para pegar carga, distribuir produto, né? Então, se você ver alguns vídeos aqui, por exemplo, tem um vídeo da Uniqlo, tá? Que ela tem um grande depósito de logística. Os robôs que estão lá são da Fanuc trabalhando lá. Se você vê algum robozinho rosa algum robô amarelo em alguma indústria, pode ter certeza que é Fanuc, tá? Essa é a marca reconhecida deles, tá? Então, o que que a gente entende aqui? É uma marca, tá? É uma empresa que desenvolve, então ela tem muito projeto de pesquisa e desenvolvimento, projeto de engenharia, tanto a pesquisa e desenvolvimento com software, com equipamento também, e ela fabrica, tá? Então isso aqui é made in Japão. Todos os produtos Fanuc são feitos aqui no Japão, ok? Então, o que que ela faz também, né? Então, ela divide a categoria de produtos em quatro. Vou colocar aqui no site, ó. Esse FA aqui são sistemas de CNC. É o que? A parte de projetos, né? Para você fazer os cortes, a parte de projeto em si, né? Dos produtos que você vai fazer na sua linha de montagem. Aí nós temos os robôs em si, que vai desde robô de pegar coisa, distribuir mercadoria, carregar grandes cargas, até robô de solda, tá? E aqui a gente tem as robô machines, que são o quê? São as máquinas de usinagem. Então você tem aquelas máquinas modeladoras, você tem a parte aqui de corte, de torno, tá? E o IoT, que é o carinha aqui na sala no escritório, manejando, né? Gerenciando tudo. Então a parte de software fica separada da linha de montagem de qualquer indústria e os robôs, as máquinas fazendo o trabalho, né? Aqui tem alguns exemplos dos produtos, é o FA, né, que são a parte do CNC, né, do sistema. Aqui nós temos os robôs e as máquinas de usinagem, tá? Como eu falei aqui, a Fanuc é uma empresa que ela fabrica, né? Então a gente já parte do ponto que é uma empresa com capex alto, tá, pessoal? Ela fabrica coisa, ela tem fábrica. Então aqui hoje, a Fanuc, eu acho que ela tem quatro grandes fábricas espalhadas pelo Japão. A primeira foi lá em Yamanashi, tá? Então ela é uma empresa que fica fora do eixo Tóquio, Osaka, né, das grandes cidades. Ela é uma empresa do interior do Japão, tá? Então ela nasceu em Yamanashi, para quem não conhece, a Fanuc foi a primeira empresa a introduzir esse tipo de produto aqui, que é o quê? O robô.
o robô de solda, o robô, né, com aquela garra lá, quem foi a primeira empresa e é muito reconhecida pela qualidade dos seus produtos, foi e continua sendo a Fanuc, tá? Então aqui, ó, são as fábricas, tá? Então, todas as fábricas fabricam, né, alguma parte, algum produto, né? Aqui nós temos a fábrica de Mibo. Essa fábrica de Mibo é a mais moderna de todas, tá? Ela foi inaugurada recentemente. E aqui em Tsukuba também, porque eu falo aqui, porque é meu vizinho. Tsukuba é uma cidade vizinha aqui da onde eu moro. Tem essas fábricas aqui, né? Eles estão falando aqui, né? Cada fábrica fabrica algum tipo de produto, né? E nós temos a última fábrica aqui, que é em Hayato, que é mais focada na parte de sensores e nos motores que rodam, né, dentro dos produtos deles lá, tá? Para vocês verem a linha de montagem dos produtos que eles têm, dos equipamentos, isso aqui é uma linha de montagem nas fábricas, ó, aquela fábrica lá de Mibo, que é a mais moderna, tá aqui, ó. A parte, ó, de CNC, a parte aqui, ó, para rodar. Claro que eles usam os robôs deles mesmo para fazer as máquinas deles, né? Então, eles dominam a tecnologia de produção quanto do próprio produto que está sendo feito pelas máquinas deles, tá? Então, ó, a linha de produção sendo feita, aqui os engenheiros trabalhando, tá? Então, tudo isso daqui, pessoal, tem um valor muito agregado, tá? Porque é uma fabricação japonesa, tá? E essa daqui é líder de mercado em qualquer tipo de automação, tá? Então, ela é muito reconhecida para quem trabalha, quem conhece, sabe que o produto Fanuc é qualidade assim, top 2, top um do mundo, tá? Então tem a Fanuc, que também tipo, tem algumas outras empresas, talvez a que seja mais reconhecida seja a Kuka, que é aquela, se você vê algum robô laranja trabalhando, é a Kuka, que é uma empresa alemã, e se você vê algum robô amarelo numa fábrica, é a Fanuc. Basicamente são essas duas grandes marcas que dominam esse mercado de automação, de indústria, de fabricação, de processo e maquinário pesado, tá? Bom, então agora que a gente já entendeu o que que ela faz e onde é que ela tá, como é que ela ganha e como é que ela ganha dinheiro, a gente já entendeu também, é fazendo isso daqui, ok? Basicamente isso aqui é uma linha inteira com produtos e equipamentos Fanuc. Agora vamos ver se dá dinheiro, tá? Então, como a gente está vendo aqui, ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, tá? Esse aqui que está em azul em destaque é o resultado que foi feito, tá? Esse aqui era o resultado que era previsto e comparação com o ano do ano fiscal passado, tá? Então, no ano fiscal do passado, a receita foi de, tá, isso aqui tá em bilhão de ienes, tá? Então, se você quiser saber em dólar, divide por, tira dois zeros e tira 30% ainda, tá? Que é mais ou menos o quanto dá em dólar. 730 bilhões de ienes no ano fiscal de 2021. Era previsto para o ano fiscal de 22, 830, fechou com 850, tá? Então tivemos uma uma subida aqui em relação ao ano fiscal passado de 16%, em relação ao próprio forecast, cara, a própria previsão de 2,5%, tá? O cost of sales, tá? Isso daqui é muito interessante você ver, porque isso aqui é o lucro bruto dela. Olha a margem bruta desse negócio aqui. Ela tem 62% de margem bruta para uma empresa que fabrica. Essa aqui não é uma empresa que desenvolve e terceiriza alguma coisa, não. Essa aqui ela fabrica, ela compra a chapa de aço e faz, ela compra o semicondutor e integra tudo. Então tem muito custo para você ver como o preço que ela vende final para o cliente, que vai ser uma montadora, um galpão logístico, ela consegue enfiar uma margem muito alta, porque o produto dela tem um valor agregado muito forte mesmo, tá? Então isso aqui para uma indústria, tá, que fabrica coisa pesada, talvez a melhor forma de você já começar a ver que o negócio é muito bom é uma margem bruta muito alta. Isso daqui diz muito a respeito de uma empresa e 62% de margem bruta para um negócio fabril, que tem muito capex, tem muito custo, é fantástico, tá? E ela ganhou margem em relação ao ano passado, tá? Lucro operacional saiu de 180, era previsto 184, entregou 191 bilhões de ienes. Ah, quanto que é isso aqui em dólar? Dá, deixa eu ver, 19, 1 bi, vai dar 1,2 bilhões de dólar de lucro, tá? A parte aqui do lucro saiu de 155, entregamos 170 bilhões de ienes aqui, que dá uma margem líquida de 20%, tá? Muito forte mesmo, muito alta, tá? Aqui é o dólar, né, que ela faz a comparação, ela mostra aqui que no ano passado o iene estava bem mais forte, né? No ano fiscal de 22 o iene aqui ficou bem fraco, tá? Então ela ganhou bastante com o câmbio, né? Porque quando você transforma tudo para iene, como ela vende muito em dólar, né? O dólar tá mais forte, você traz tudo para iene, você ganha também uma graninha vindo do câmbio, tá? Aqui eles mostram aqui, aqui numa linha do tempo, né, de 2016 até 2022, como é que foram as receitas. Então,
Nos últimos 7 anos, a receita saiu de 536 para 850 bilhões de ienes, tá? Um aumento aí de, uns 60%, né? Nos últimos 7 anos aqui. E aqui eles mostram tanto a margem, a parte daqui do lucro operacional, quanto da margem, né? Então, como a gente vê aqui, o lucro saiu de 170, hoje nós estamos em 230, e o lucro líquido saiu de 127 para 170 bilhões, com uma margem operacional aqui de uns 22% mais ou menos aqui, ok? Aqui nós temos, aqui é o resultado do ano fiscal fechado inteiro, e aqui se você quiser dar uma olhadinha no ano só do trimestre, né, dos últimos 3 meses, também, ó, ele veio acima aqui do, do ano passado, o Q4 contra o Q4 de 22 aqui subiu também, aqui é contra o Q3, né? O Q3 do ano fiscal foi um pouquinho mais forte, mas lá no final das linhas, né, o ano fiscal fechado foi bem forte, como a gente viu aqui em cima, né? Crescimento tanto ano contra ano, quanto em relação ao próprio previsão que eles tinham colocado aí nos trimestres passados, tá? Aqui é a mesma coisa, só que é quarterly, né? Trimestre a trimestre, e aqui a gente consegue entender qual que são os produtos, né? Quais são os segmentos que têm mais participação na receita, tá? Então, nesse quadro aqui da esquerda, a gente vê que no ano fiscal de 21 e 22, onde é que ela ganha mais volume de receita. Essa verde aqui, ó, 42% da receita no ano fiscal de 22 veio da parte de robôs. O que são os robôs? Vamos voltar lá na parte lá, né? Os robôs são essa parte aqui, ó. Aqui, ó. A parte dos robôs aqui, ó. Então, toda a parte lá, o robô aqui, ó, a parte dos robôs aqui, aí vai robô de pegar coisa pesada, robô de solda, robô de separar coisa no galpão logístico, tá? Tem até robô fazendo, tipo, tá em restaurante, na bar, robô também, tem tudo isso daí, tá? Então eles estão presentes em vários, né, vários mercados aí, ok? Então ela ganha a maior parte da receita é com robôs. Em segundo lugar vem a parte do F&A, que é a parte do CNC do sistema. A parte azulzinha aqui são os robô machines, que são aquela parte lá de usinagem. E a parte vermelhinha aqui é a parte do serviço, porque ela que faz manutenção, tá? Então se você só consegue fazer manutenção no produto dela pelos engenheiros dela, tá? Então você não manda um cara que não conhece da máquina fazer, senão você perde a garantia. Então ela ganha muito com a manutenção, é legal, né? Você ganha com a venda e você fica ganhando uma receitinha lá, mesmo que ficou, não é irrelevante, é 13% da receita, você fica ganhando só por prestar o serviço para aquela máquina continuar rodando, né? Com a eficiência que os clientes demandam, tá? E onde é que ela vende mais, né? Para quem? Qual país? Quem que compra mais da Fenwick? No ano fiscal de 22, a gente pode ver aqui que 28% da receita veio da China. Claro, né? As maiores fábricas, o grande volume de fabricação do mundo está na China. Então ela tem que montar as linhas com o quê? Com os melhores produtos. E ela vai contratar quem? A Fenwick, tá? Em segundo lugar, aqui a gente tem as Américas, né? Então aqui está Estados Unidos, a parte toda aí das Américas aí. Em terceiro lugar, deixa eu ver aqui, está a Europa, tá? Com 17% da receita. E aqui seguindo aqui para a Ásia, tirando a China, então aqui está o Japão, tá? Tem boa parte do Japão, toda a Ásia aí tirando a China, e o restante do mundo aí contribui, né, com seus, aqui ó, não, desculpa, aqui é o Japão com 125 bilhões e o restante do mundo aqui com 8,6%. Então o Japão é muito relevante também, né? Quase 15% é do mercado interno, tá? Então ela vende para o próprio Japão aqui fazer suas fábricas, que também é muito conhecido pela indústria muito forte, tá? Aqui elas mostram aqui como é que eles dão uma explicação melhor como é que está indo as vendas de cada segmento, tá? Então, no Q4 aqui, ó, tem os dos últimos 12 meses aqui, a gente pode ver que o crescimento, né, boa parte vem da parte de robôs, né, que é a do meiozinho aqui, a parte do F&A de sistemas, ela atingiu um pico no Q1, depois ela vem caindo, a gente pode dizer que ficou um pouquinho abaixo, não caiu uns 7%, não é flat, ela teve uma queda assim, a parte aqui do robô machine tem uma queda um pouco mais expressiva, de 14%, a parte de serviços ficou flat, 0,1%, tá? Então, eles estão falando aqui, ó, a parte de serviços aumentou na venda nas Américas, né? O Robô Machine, por que veio mais fraca a receita? As vendas na Europa e na China caíram. A parte de robôs aqui veio forte porque Japão, China e Europa subindo, tá? E a parte aqui dos sistemas, a venda caiu no Japão, China, Coreia do Sul, Taiwan e as vendas subiram na Índia, tá? Então é uma explicação breve do que aconteceu das receitas aqui.
ok? Aqui é quarter over, aqui isso, sales by division, e aqui é por região, né? São referente aos países, não vou entrar em muito detalhe, ok? Vamos aqui, ó. Como é uma empresa indústria, fabril, que é uma coisa que você não consegue chegar lá e me ver 5 robôs, não. Você vai entrar numa carteira de pedidos, você vai esperar na fila. Então, da mesma forma que a gente olha os pedidos de ASML, que a gente sabe ter uma previsibilidade, né? A gente viu lá no vídeo da ASML, aqui você também olha a carteira de pedidos. E você pode ver que a carteira de pedidos no Q4 aqui, a gente pode ver que está em 207 bilhões de ienes atualmente, tá? Então a gente pode ver que o que está crescendo tanto nas vendas que a gente viu lá em cima, quanto nos pedidos. Isso aqui é o futuro da Feno que no curto prazo, tá? A gente pode ver que 200 bilhões de receita é o que ela faz em menos, né, deixa eu ver, é um trimestre, né? Então, como ela teve uma receita de uns 700 e pouco, um trimestre ela faz isso daqui, tá? Então isso aqui é o futuro do curto prazo, tá, para ela. Então no Q4 ela tinha uma carteira de pedidos de 207 bilhões de ienes, ela fechou, tá? Então o que que subiu aqui? Robôs continua subindo, a parte aqui de robô machine teve uma melhora, né? Então no Q4 eles começaram a ver uma melhora dos pedidos do robô machine, parte aqui de serviços caindo ficou flat, tá? E a parte aqui do CNC aqui ficou em 7%. No total, a carteira de pedidos subiu 3%, né? Trimestre contra trimestre, tá? Então, o que eles estão falando aqui, a parte do que eles falam, dá uma breve explicação, né? Do que subiu, do que caiu, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui não precisa falar mais, isso aqui eu já falei, ó. É a mesma coisa daqui de cima, só que onde é que tá vendendo mais, né? Onde é que a carteira de pedidos está subindo mais? Basicamente aqui das Américas, né? A parte verde aqui que sobe mais forte é as Américas, a parte vermelhinha aqui é a China e o Japão subindo, caindo aonde? Na parte tirando China e Japão, na Ásia inteira caindo 6% e na Europa os pedidos caindo 18%, né? Okay? A parte aqui de capital, né, onde é que ela investe, né? Então a gente tem que entender que é uma empresa que precisa construir linha de produção, continuar expandindo fábrica, tá? Linha de produção. Então, ela tem um custo aqui, ela sai, olha como é que ela aumentou, né? Ela está expandindo cada vez mais. Em 2020 ela investiu 200 bilhões de ienes, desculpa, 18 bilhões de ienes, 40 em 21 e nesse ano que fechou 53 bilhões de ienes, né? Depreciou 49 bilhões, ou seja, ela investiu mais do que depreciou, né, as suas instalações e também o investimento com pesquisa e desenvolvimento segue subindo. Isso aqui é crucial, essa linha aqui é importantíssima, tá? Ela só vai continuar sendo líder de mercado em tecnologia se a pesquisa e desenvolvimento trouxer resultados e boa parte desse resultado é por meio de dinheiro injetado lá, tá? E então a gente tem aqui, né, como a gente viu lá, eles dão aqui um forecast para o ano fiscal de 23. O que começou em abril de 23 é o ano fiscal de 2023. Então, no full year, eles estão prevendo aqui uma quedinha de 4% em relação ao que a gente viu agora de 852 bilhões, tá? Então, no primeiro semestre, vai fechar em 400 bilhões de receita, no segundo semestre, mais 420, totalizando os 820. Isso aqui é uma previsão, tá? Isso aqui é uma previsão. Lembrando, empresa japonesa, ainda mais muito antiga assim, é muito conservadora, tá? Eles preferem jogar o guidance lá embaixo, tá? E conforme o negócio vai indo, porque o trimestre começou agora, então eles estão fazendo isso aqui meio que no escuro, tá? Para os próximos 12 meses. Então eles colocaram aí um valor um pouquinho abaixo, mas isso aqui com certeza vai sofrer alguma alteração. Pode ser para cima quanto para baixo, mas muito difícil fechar em 820, tá? Pode ser que venha em 900, pode ser que venha em 750, mas ficar nisso aqui, como está muito cedo, é muito difícil. Porque a carteira de pedidos dela também não é uma carteira assim muito grande, como a gente fez. Isso aqui não é por exemplo, uma SML. Uma SML demora muito para entregar uma máquina, porque é um processo muito mais, né, manual. Não, aqui na Fennec não, né? Aqui a gente tem, né, é uma linha de produção fazendo as coisas, são as fábricas, ela tem muita fábrica aqui, ó. Não tem tanto trabalho manual, né? Isso aqui já é uma linha que tem mais volume. Então, né, a carteira de pedidos aqui, ela é mais curta, né? Então, o pedido entra, não demora um ano para entregar igual a SML. Não, você vai entregar daqui um mês, daqui 15 dias, tá? Então, é uma linha, né, de produção com uma entrega mais curta também, tá?
O lucro operacional aqui vai ficar, saiu 190 bilhões em 22, eles estão prevendo aqui para o ano fiscal de 23 156 bilhões, que aí, né, dá uma queda de 18% ano contra ano, o lucro líquido uma queda aqui de 20%. Então a gente está vendo que o ano fiscal de 23, eles estão vendo que o negócio está um pouco mais devagar, como qualquer outra empresa que a gente está vendo aqui, né? Então as empresas estão, assim, jogando no escuro, a gente não sabe o que vai acontecer, a macroeconomia está um pouco, tá devagar, né? Vai ter recessão, não vai, taxa de juros subindo, não interessa isso daí. O que interessa é o que eles estão vendo aqui assim, e eles estão colocando aqui um guidance bem conservador, tá? Então, mesmo assim, a rentabilidade continua muito forte, né? Lembrando, a Feno, que é uma empresa, ela é uma empresa cíclica, tá? Então, quem são os clientes dela? Você tem que entender para quem que ela vende. Para montadora, galpão logístico, tudo isso está muito atrelado a vender. Você tem que vender carro, você tem que vender equipamentos, você tem que vender galpão, a Amazon tem que continuar expandindo, o e-commerce tem que continuar crescendo. Tudo isso é a parte de um ciclo, né? Então o ciclo nunca é para cima, né? Quando é dependente de coisas que tem uma venda assim que não é essencial, tá? Então é um negócio mais, né, ciclo que você tem que entender que ela está prevendo um ciclo agora do ano de 23 um pouco mais baixo, tá? Então nada demais, você tem que aprender a conviver com isso daqui se você for investir numa empresa que está atrelada a algum ciclo, tá? Então aqui eles estão falando aqui como é que eles pagam dividendo aqui, ok? Aqui eles fazem algumas feiras, né, para demonstrar os seus produtos, né, como é que tá a inovação aqui, o que que tem, isso aqui é legal, né? Então, ela participa de várias feiras aí pelo mundo todo, então não preciso, né, entrar em detalhes. E aqui o resultado a gente meio que acabou. Agora a gente começa a apresentação, né? A gente pode olhar os números aqui um pouco mais detalhado, que é para a gente ver, né? Eu vou mostrar um negócio aqui que é bem interessante. Aqui eles falam, né, um pouquinho aqui, ó, a parte aqui, o que que a gente viu lá, se vocês quiserem dar uma olhada, entra aí no site deles e olha aqui, né, explicando, isso aqui é interessante ver, mas eu não vou ficar lendo aqui agora, para não ficar muito grande, tá? O que que a gente quer ver? A gente quer ver os números, tá? Então o guidance também eles estão mostrando aqui, que a gente viu lá também, um ano fiscal um pouco mais fraco esse ano aqui, que eles estão prevendo, tá? E a gente pode passar para os números, tá? Então, ela é legal que ela já começa com balanço e é aqui mesmo onde eu quero que vocês prestem muita atenção. Na parte dos ativos, tá? Aqui é simples, é a parte da linha da direita que a gente tem que olhar, tá? Então ela tem 500 bilhões de ienes em caixa, tá? Então ela tem 500 bilhões de ienes em caixa, recebíveis, contas a receber, tem mais investimento, então ela tem 528, 529 bilhões, que é dinheiro dela mesmo. Os finished goods, aqui é estoque de máquina pronta, ou seja, o robô, as máquinas está lá no estoque, está esperando sair. Work in progress tem mais 92 bilhões lá na linha de montagem. Se, por exemplo, ela apertou o botão vermelho para a linha, o que, que tem de custo aí na linha parado? Naquele dia, no dia 31 de março, bateu a foto, tinha 92 bilhões de ienes espalhada nas fábricas dela. Nos estoques de matéria-prima, e é o que? Semicondutor, fio de cobre, chapa de aço, alumínio, tem 100 bilhões, tá? Então, isso aqui é uma empresa indústria, lembra? É uma empresa asset heavy, tá? Ela tem um ativo, um balanço patrimonial na parte do ativo grande, ó. 1 trilhão aqui e você tem mais a parte dos tangíveis, ó. A parte aqui de buildings, são as fábricas, 325 bilhões. Olha o que ela tem de equipamento, 55 bilhões. Olha o que ela tem de terra, 160 bilhões. Ela está construindo mais fábrica ainda. Ó. Hoje ela tem 33 bilhões de ienes em construção. Tá? No total, ela tem 600 bilhões em ativos tangíveis. Máquina, construção, terra, tudo isso daí. Tá? Que aí e a parte aqui a parte intangible assets, que são os intangíveis, é a parte do software, patente, tá? Tudo isso daí. No total, ela tem 1,8 trilhões de ienes em ativos, tá? Então, é uma empresa grande. Quanto que vale a Fenoc hoje? Não faço a menor ideia, deixa eu ver aqui. Fenoc Stocks. Só, vocês conseguem ver aí? Opa, aqui, ó. Hoje a Fenoc ela vale 4,7 trilhões no dia que eu estou gravando hoje, que é mais conhecido como dia 2 de maio, aqui em cima, tá? 4,7 trilhões de ienes é o quê? Dá uns 470, vai, joga aí uns 40 bilhões de dólares. Ela vale, tá? É uma empresa grande, tá? Grande mesmo. Ok? Então aqui é o parte dos ativos, mas o que eu quero mostrar para vocês que é o mais assim, que talvez abra os olhos e para quem sabe entender empresa boa, consiga entender. Tenta achar a palavra dívida aqui.
ela não tem dívida. Se ela fosse uma empresa terceirizada, que ela não tivesse que arcar com o custo de levantar isso aqui, ó, ela tá levantando o prédio, ela tá comprando terra, ela tá pegando maquinário e tá enfiando lá, então é ela que tá custeando tudo. Ela não tem dívida. Ela faz toda essa operação aqui sem emitir uma nota de dívida. Não tem dívida aqui. É uma empresa com zero dívida. E talvez acho que é a empresa industrial assim. Talvez eu nunca tenha visto uma empresa desse negócio aqui que não tenha dívida. E não tem problema você ter dívida, tá? Não tem problema algum. Se você for emitir dívida para crescer mais rápido, beleza, mas é uma característica assim que não se vê todo dia nesse mercado aqui. Uma empresa desse tamanho, nesse modelo de negócio, nesse mercado, você não emite dívida. Você fazer tudo isso, a bancar a sua operação só com o dinheiro que entra das suas vendas. E só isso. Ela também não emite ação, muito pelo contrário, ela recompra a ação, tá? Então, é raro você ver isso aqui, tá? Ela é uma empresa que não paga juros de dívida, ok? Uma coisa é diferente, né? Saiu o vídeo aí da Chipotle alguns dias atrás, uma empresa de varejo também, fast food, é raro você não ver uma dívida, tá? Essa aqui é a mesma coisa, uma empresa industrial, asset heavy, capital intensivo, tem que fazer tudo isso não sem dívida, é raríssimo. Pode ser bom, pode ser ruim, porque ela podia estar emitindo dívida para crescer mais, né? Não é esse onde eu quero entrar em detalhes, mas é só a curiosidade de você não ter uma dívida, tá? Então é bem legal, não é legal assim a palavra certa, mas é bem raro você ver isso daí, tá? Então aqui a gente consegue ver melhor, tá, os números, então 850 bilhões de receita, cost of goods and sold, como a gente viu lá, né? A gente tem um lucro bruto aqui de uns 325 bilhões de ienes, a parte administrativa, o lucro operacional de 190 bilhões. Olha aqui, ela ganha dinheiro com juros, né? O interest income daqueles investimentos do caixa lá que está no banco, lá mofando. Aqui ela ganha também dividendos porque ela tem parcerias em algumas outras empresas, né? Ela tem participação que essas empresas distribuem dividendos referente à participação dela, tá? Que mais aqui? A parte aqui no final, a doa também 300 milhões, não sei para onde, para alguém, tá? Ela dá um lucro aqui de 230 antes de pagar os impostos, pagou os impostos, tudinho aqui, dá fina 174 bilhões de ienes, tá? E ela tira aqui 3 bilhões, né, referente às participações que ela tem em outros negócios. Se você quiser ver o lucro mesmo da Feno, que zerado é 170 bilhões de ienes no ano fiscal que se encerrou em 23, mas é o ano fiscal de 22, ok? Então essa parte aqui é bem interessante, tá? E aqui na parte aqui da geração de caixa, né? Essa aqui é legal, porque aqui você consegue entender um pouquinho melhor ainda, tá? Então ela sai de um lucro, um EBIT, né? Que é o Before Income Taxes, sai de 230 bilhões para, cadê a geração de caixa? Uma geração de caixa de 160 bilhões de ienes, tá? Onde a maior parte é depreciação e amortização. A gente viu que o CAPEX dela, ela tá cobrindo isso daqui bem, tá? Então, ela faz isso sem emitir dívida, que é melhor ainda. Nesse caso de indústria, você não ter dívida, eu acho que é um ponto positivo, tá? Varejo, que é uma expansão mais rápida, assim, né? Você até pressupõe que faz sentido você se endividar um pouquinho para crescer rápido, abrir loja, né? Numa parte industrial, que você não constrói uma fábrica por dia lá, é uma coisa mais longa, você não ter dívida comendo seu lucro por muito tempo, eu acho que porque o resultado também não vem rápido, né? Você começa a expandir, construir uma fábrica, demora alguns anos, e até lá você está pagando a dívida. Varejo não, você abriu a loja, começa a entrar direto. Não, uma fábrica não, você tem que montar a fábrica, equipar a fábrica, contratar gente especializada, aí demora, né? E nesse tempo, até você, a partir do momento que você emitiu a dívida para construir, até essa fábrica começar a gerar receita, para começar a pagar os juros, é um tempo longo que essa dívida vai comendo na sua rentabilidade. Então, nesse sentido aqui, eu acho que é uma estratégia muito acertada da Feno que não emitir dívida, tá? E ela continua crescendo mesmo assim, tá? A parte aqui Aí aqui, se você quiser pagar, aqui, ó, 160 bilhões, aí ela recebe 17 bilhões em juros e em dividendos que a gente viu lá, ela paga um impostinho, né? Eu pago 80 bilhões de ienes para o governo. No final aqui, se você quiser descontar tudo líquido aqui, ela gera 100 bi, tá? 100 bi. E aí ela vai aqui, o CAPEX dela, cadê o CAPEX dela aqui, ó? 47 bi que a gente viu. Se quiser ser muito assim fino, ela gera livre aí 50 bi de ienes, tá? Então,
É uma empresa que gera um dinheirinho livre aqui, tá? Muito redondinha mesmo, tá? Então aqui acabou, ok? Então o que que eu quero mostrar aqui? O que que eu quis mostrar para vocês aqui nesse vídeo aqui, que é um vídeo mais rápido, mas é para vocês entenderem que no Japão tem coisa boa, basta procurar e você tem que entender a dinâmica que o país oferece, essa que ele tem aqui. O Japão, que é basicamente um país muito forte em indústria. Então, se nós temos tanto as indústrias que fazem o produto final, tanto as indústrias que fornecem os equipamentos para essas indústrias fazerem os produtos finais. No caso, a gente está falando disso aqui hoje, uma Fenok, tá? Então, quem não sabe, eu invisto na Nidec, por exemplo. A Nidec pode ser um cliente da Fenok, porque a Nidec também é uma indústria que ela fabrica motores elétricos, seria a WEG aí do Brasil, só que uma WEG global muito maior, tá? Então, para a Nidec fazer os seus produtos lá, ela pode contratar um serviço da Fenok e tá tudo certo. Então, aqui o Japão, ele é um país muito, mas muito industrial, tá na raiz do país, tá? Então, essas empresas vêm desde muito tempo fazendo o que elas fazem, tá? Ou boa parte foram se fundindo, né? A Feno, que está aí, ela é uma empresa independente há muitos anos, ela tem um produto de muita qualidade, quem conhece sabe do que eu estou falando, tá? E o que eu quero entender aqui, no longo prazo, essa aqui é uma Feno que você, se você se de... Ah, fiquei desapontado com o guidance que ela mostrou lá, né? Esse ano eles estão esperando um pouco uma queda aí. Então, você não tem que investir no negócio dele, porque talvez não seja para você, ou talvez você queira uma empresa que está crescendo. Então, se você está crescendo, você não vai querer investir nela, porque crescendo forte, né, todo ano. Porque ela não vai te entregar esse resultado agora. Ela está diretamente atrelada ao ciclo que está num ciclo um pouco mais de queda, que é manufatura, de coisas não essenciais, como carros novos, né? A parte toda industrial tá mais baixa agora. Então, não tem por que você investir nisso, mesmo sendo uma empresa boa, porque você vai se decepcionar, porque ela não vai te entregar o resultado que você quer num curto prazo de tempo. Então, se você tem uma visão de muito longo prazo, lembra, você só vai vencer esse jogo de investimento para o longo prazo se a qualidade da sua carteira for composta de empresas como a Fenok, que é o que são empresas com uma qualidade muito alta, muito rentáveis, tem uma vantagem competitiva. No caso aqui, você ganha um bônus que ela não tem dívida, continua expandindo, ela está expandindo novas fábricas, líder de mercado. Então, no longo prazo, você vai ver sim, né, uma grande assim, né, uma geração de valor. Para quem dá importância para histórico aqui de rendimento, aqui a Fenwick, nos últimos 5 anos, aqui ó, as ações, né, eu tô falando, nos últimos 5 anos ela ficou de lado aqui, ó, 1%, tá? Zé, cai, queda de 1%. Na máxima histórica, aí se você puxar desde 2000 que ela fez o IPO, aí sim, você tem o valor aqui, 130%. Ainda é baixo, entendeu? Isso aqui, 130% em 20 anos, tem coisa que rendeu muito mais, é muito mais. Então, essa aqui é uma empresa que ela vai te entregar um resultado no longo prazo mesmo, tá? Porém, não estou falando aqui de rendimento, estou falando de qualidade. A Fenwick, vocês viram, o balanço dela é muito redondinho, é muito redondo mesmo, tá? Então, isso aqui quer dizer que ela vai te entregar 100% nos próximos 20 anos? Não, ela pode te entregar 30% daqui 6 meses. Daqui um ano, ela pode dobrar de tamanho daqui nos próximos 5 anos. Isso não é o que vai definir se você vai aportar nela ou não. O que você tem que entender é o que? Se a empresa tem bons números, qualidade, tudo isso daí é uma possível empresa para se investir. Ok? Não tem nada que você fala aqui que é uma empresa mais tranquila, que é uma empresa ruinzinha. Não, ela é redondíssima. Tudo que ela tá coberto pelo dinheiro dela, ela continua crescendo, o produto é bom, é rentável. Então é um mercado que você não precisa ter muita noção, mas tem o futuro aí, né? Automação, robôs aí cada vez mais tomando cada vez mais postos de trabalho aí em todo lugar. Então, assim, a tese de investimento nela, eu entendo quem investe nela, porque é uma baita de uma empresa, tá? É uma quality pura aqui do Japão, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Para quem não conhecia a Feno, que está apresentada aí, é uma empresa que eu acompanho há alguns anos. Eu vejo a empresa nessa andando de lado há alguns anos, mas eu vejo os números, né? A qualidade dela cada vez melhor. E é isso que você tem que procurar. Você tem que procurar uma empresa que esteja cada vez melhor no longo prazo aí. Belezinha? Então, para quem ficou aí, um abraço e falou!